Minha diretoria, Gabriel Jesus deve ser o centroavante da seleção brasileira no jogo contra o Uruguai. E aqui já vai uma enxurrada de crítica em cima do Gabriel Jesus, da escalação do Diniz, da insistência, etc, etc. Eu acho que eu entendo o torcedor quando ele vê uma figura na seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, e o tempo todo ele tá lá, né? Pelo menos 6 anos o Gabriel Jesus é uma figura constante na seleção e que nunca conseguiu na seleção fazer grandes coisas, né? Ele é um jogador que às vezes joga bem, pode às vezes nem joga, ou joga mal, ou joga muito pouco e tal. E aí ele acaba passando batida e ele entra naquela lista de jogadores que a gente fala, porra, não aguento mais, entendeu? Porque ele tá lá e ele não resolve. E tá certo o torcedor de entender dessa maneira. O torcedor não tá errado quando ele olha um jogador há muito tempo ali e vê que esse jogador não faz a diferença pro time dele. Ele fala, pô, troca, porque esse jogador não faz diferença para mim, eu posso escolher quem eu quiser, uma seleção, então troca. Então eu entendo que o Gabriel Jesus seja um nome que cause, não diria repulsa, porque acho que todo mundo gosta do Gabriel Jesus como figura, como pessoa, né? E como jogador também, todo mundo sabe que ele é muito bom jogador. Mas o Gabriel Jesus tá num momento diferente, né, cara? O Gabriel, que no Manchester City diversas vezes ele foi reserva do time e tal, ele tá no Arsenal de titular absoluto, tá fazendo gol, tá jogando bem, tá trocando, tá alternando a posição entre centroavante, às vezes aberto pela esquerda, às vezes aberto pela direita, ou seja, um jogador extremamente versátil, e por esses motivos, obviamente, todos os treinadores de seleção brasileira gostam do Gabriel Jesus, porque você convoca um jogador que você pode colocar nas 3 funções do ataque ou eventualmente até um pouco mais recuado. O problema é, o jogador que faz um pouco de cada coisa, esse jogador ele não faz nenhuma coisa brilhante. Vou dar um exemplo mais próximo da gente, mais simples. O Alisson, que virou volante do São Paulo. Por que o Alisson não consegue uma notoriedade muito grande? O Alisson chuta bem? Ok. Dribla? Ok. Marca? Ok. Cruza? Ok. Ele não tem nenhuma qualidade que extrapole. E aí você fica olhando para aquele jogador e fala assim, ele funciona? Funciona. Mas ele não me enche os olhos. Ele não é o cara que eu pago ingresso para ver, ele não é o cara que vai decidir o jogo, ele não é um ponto de desequilíbrio. Só que a situação de um centroavante, ele é um ponto de desequilíbrio. Goste você queira ou não, não tem como um centroavante ser uma função tática. O centroavante é o cara que faz o gol. Então, se ele faz o gol, se ele é o cara que está mais perto do gol, ele é o cara mais decisivo do jogo. Vai passar por ele fatalmente as decisões de se você ganhar ou não o jogo. Então, não dá para o centroavante ser um jogador que faz várias coisas bem, mas que não tem uma característica muito foda que todo mundo admire muito. Se você pegar o Neymar é o drible, embora ele tenha as outras características todas, mas se você pegar o Haaland é a finalização, o Lewandowski e tal, você vai pegar alguns que é o posicionamento, outros que é o cabeceio, como era o caso do Jardel, mas tem uma característica muito forte. Qual é a característica muito forte do Jesus? Ele não é um mega driblador, não é um puta finalizador sem igual, não é um puta cabeceador. Então ele fica num limbo ali que a gente fica esperando do Gabriel Jesus uma posição definitiva e que essa posição definitiva traga com ele uma característica que a gente adore ou que a gente venere aquela especificação do Gabriel Jesus. Isso não tem. O Gabriel Jesus ele se torna um jogador que vai falar assim, você é versátil. E o jogador versátil normalmente é aquele jogador que é tido pelo torcedor como um jogador que, bota ele aí que ele faz qualquer coisa. Quem faz qualquer coisa não faz nada muito bem. Se fizesse alguma coisa muito bem, fazia só aquela coisa. É difícil você ter um puta de um engenheiro foda que trabalha hoje vendendo carro, amanhã vendendo casa e semana que vem na gerente do Itaú. Você fala, pô, mas que engenheiro esquisito. Se ele fosse um engenheiro muito foda, ele trabalharia com engenharia. Então, acho que falta ao Gabriel Jesus fincar essa porra de, minha posição é tal, ele diz que ele gosta mais de jogar como centroavante, minha posição é tal, eu gosto de jogar assim, minha característica mais foda é uma explosão, sei lá, né? Mas falta essa marca pro Jesus. Do outro lado, Jesus tem 26 anos, por mais que a gente esteja acostumado com ele e a gente entenda a grosso modo que o Jesus não seja mais uma solução, a gente fala assim, mas já jogou na seleção 6 anos, nunca fez nada, porra, tira o Jesus. Ele tem 26 anos, ele é um jogador extremamente novo. O Jesus pode jogar mais 2 Copas do Mundo pelo Brasil, por exemplo. E nenhum jogador mediano, nenhum jogador ruim, sai do Manchester City, que comprou por 30 milhões de euros do Palmeiras, e é vendido para o Arsenal por 52 milhões de euros. Ou seja, nós temos um acréscimo de valor no Gabriel Jesus dentro do futebol que ele apresenta na Inglaterra, mesmo tendo ficado no banco do City durante um bom tempo. Acho que um jogador que é reserva do time dele pode estar na seleção brasileira? Eu acho que existem alguns casos que o cara pode estar em uma situação de reserva que não é exatamente aquilo que você pode levar. Agora, se o cara não consegue ser titular no time dele, eu acho que ele não pode estar na seleção do país dele.
Isso aí para mim é simples. No Arsenal, o Gabriel Jesus tem um alvará de convocação, embora ele não estivesse convocado, tenha sido convocado de acordo com o corte, se eu não me engano, do Rafinha, né? Então, é um cenário aceitável, mas é um cenário de pressão para o Gabriel Jesus muito forte, porque ele vem naquela sequência que a seleção brasileira está buscando, e fala assim, ó, quem é o 9? A pica da seleção brasileira não é jogar no ataque, é jogar com a 9. Porque no ataque do Brasil, a gente vai botar um aqui, outro ali, o Neymar mudou de posição, ele era o ponto esquerdo, virou meia. Você vai botar um aqui, um ali, a gente vai aceitar o Rafinho, o Douglas, o Coutinho, o William, tudo bem. Né? A gente já teve vários jogadores que não são espetaculares, que são muito bons jogadores, mas não são espetaculares nessas posições. O 9, irmão, vem do Careca, pro Romário, pro Ronaldo, pro Adriano. E aí passa pelo Fred, não convence pra caralho. E tá ali, Luiz Fabiano, e a gente fica esperando. Cadê o Ronaldo? Cadê o Romário? Cadê o cara que resolve o campeonato pra mim? Porque a gente sempre teve esse cara. Então, há muitos e muitos anos, desde 1989, sei lá, não, com Careca, 1986. Desde 86 o Brasil tem um camisa 9 tecnicamente indiscutível. Então todo jogador que entrar ali, o Richarlison tá tomando porrada, e tá tomando porrada, sabe por quê? Porque ele não tem essa qualidade. Só que o Richarlison é o atacante do Tottenham e o Gabriel Jesus é o atacante do Arsenal, que são os dois primeiros colocados da Premier League. Então ele tem um argumento técnico para se dizer, não, os dois merecem estar aqui, problema nenhum. Só que a gente vai continuar esperando que esse jogador se apresente de uma forma definitiva. E obviamente, toda vez que aparece um garoto mais novo, a gente vai olhar pro garoto e falar, pô, será que não é o Endrick? Será que não é o Vitor Roque? Será que não é o Marcos Leonardo? Porque até agora ninguém pegou essa camisa falando, dá que é minha. Esse é o grande ponto. Não é o Gabriel Jesus e a qualidade dele, porque eu inclusive acho que o Gabriel Jesus joga muito mais do que parece. E acho que o Gabriel Jesus fica razoavelmente preso, é um jogo muito coletivo, às vezes jogando do jeito que ele jogava no City quando ele entrava, eu acho que o Gabriel Jesus brilhava muito pouco, e é um jogador que ele brilhava no Palmeiras, é um jogador que fazia coisas diferentes. Então eu sinto falta um pouco desse cara. E esse cara não necessariamente é centroavante. Eu entendo a escalação dele? Entendo, acho que o Richarlison está no momento que se você deixar ele lá, ele é mais pressionado e queimado do que vai se recuperar, ainda mais no jogo contra o Uruguai. Eu entendo, mas é um jogador de estatura mediana, com Vinícius, Rodrigo, Neymar. O ataque do Brasil fica pequeno, fica baixo. São pontos para se levar em consideração. Né? Esse jogador, muitas vezes, ele tem uma função defensiva também de ir lá tirar a bola de cabeça e tal. Gabriel Jesus volta para ajudar? Muito, mas é um time que fica baixo. Então, esse é um ponto também para se considerar. A bola aérea ali vai ficar, ou você dá na cabeça do cara ou você não vai, né? Então tem uma série de circunstâncias que vão fazer fatalmente o Gabriel Jesus ser discutido. Talvez menos do que o Richarlison, depende muito da atuação dele contra o Uruguai e Colômbia e Argentina, que é a sequência do Brasil, mas eu entendo ele estar ali, acho um exagero também as pessoas querendo queimar o cara com 26 anos, eu entendo o torcedor ficar frustrado por 2 Copas do Mundo e ele não ter resolvido o problema, mas a gente de alguma maneira vê o Diniz recuar, voltar e devolver a camisa 9 a um jogador que, segundo a maior parte dos torcedores, já passou, foi testado e não funcionou. Quem sabe numa segunda chance, né? Hoje, amanhã, não desencante contra o Uruguai e nos dê a vitória e garanta essa vaga para ele lá. Caso contrário, a 9 continua pendurada num cabide e passa jogador e ninguém puxa ela de lá para pegar.